Continuando nosso estudo do sistema reprodutor masculino, nessa aula nós vamos nos ocupar das vias excretoras, dos epidídimos, órgãos de maturação e armazenamento dos espermatozoides, e das glândulas anexas ao sistema reprodutor masculino. Bom, uma vez espermiados, então, os espermatozoides vão ser levados passivamente em direção ao mediastino testicular através das ondas peristálticas das células mioides que revestem os túbulos seminíferos. Ao se aproximar do mediastino, então, esses túbulos, eles mudam de organização histológica, então eles deixam de apresentar as células germinativas, passando a apresentar apenas células de Sertoli no início e passando a ter uma trajetória retilínea, Então eles são chamados túbulos retos. Então no início dos túbulos retos, a parede do túbulo é formada apenas por células de Sertoli, que depois então é substituído por um epitélio cúbico. Esse túbulo continua sendo revestido por células mioides e os espermatozoides então são levados até a região onde esses túbulos retos se anastomosam, formando a rede testicular. Bom, os túbulos retos, então, eles vão se anastomosar, formando a rede testis ou rede testicular. Esses canais que formam essa rede são revestidos por um epitélio colunar simples, contendo algumas microvilosidades na membrana apical. Essas células se apoiam, obviamente, numa lâmina basal e externamente são revestidas por células mioides que continuam promovendo um fluxo, do fluido produzido pelas células de Sertoli até os canais eferentes. Os canais eferentes, então, são canais um pouco mais dilatados, um pouco mais calibrosos. A gente continua encontrando um epitélio de revestimento colunar simples, só que agora a gente vai encontrar dois tipos de células nesse epitélio. Algumas são células semelhantes às células da rede testis, ou seja, células que têm uma ou outra microvilosidade na membrana apical, e outras células serão células ciliadas, que baterão seus cílios na direção do epidídimo, ajudando aí no fluxo dos espermatozoides até o epidídimo. A parede dos canais eferentes agora, ao invés de serem revestidas por células mioides, serão revestidas por uma ou duas camadinhas de células musculares lisas que vão continuar promovendo o peristaltismo, levando o fluido seminífero até o epidídimo para que os espermatozoides possam então ser maturados. Bom, como nós falamos, o epidídimo é um órgão que se localiza também no escroto, e que vai ser responsável tanto pela maturação quanto pelo armazenamento dos espermatozoides. Anatomicamente, o epidídimo se divide em cabeça, corpo e cauda. E na cabeça e no corpo, os espermatozoides sofrem maturação e na cauda eles são armazenados, E de tempos em tempos, parte desses espermatozoides armazenados, então, é deslocado até o ducto deferente para poder sofrer ejaculação. Então, nessa fotografia, a gente vê aqui a túnica albugínea do testículo, os túbulos seminíferos nos lóbulos testiculares, está em menor aumento, então a gente não consegue ver muito detalhe. E aqui o epidídimo, que também é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo e que no seu interior tem apenas um único túbulo, que é um túbulo bastante comprido para caber dentro de uma cápsula de poucos centímetros. Na espécie humana, o túbulo epididimário mede cerca de 8 metros de comprimento. Então, vocês imaginam um túbulo fininho, porém comprido, para caber dentro de uma cápsula de alguns centímetros de comprimento. O único jeito de caber é ficar todo embolado dentro dessa cápsula. Então, essas várias bolotinhas que vocês estão vendo aqui
são cortes ou segmentos de um mesmo túbulo, o túbulo epididymário, que nós vamos ver em maior aumento na próxima fotografia. Então aqui a gente já tem um aumento bem grande, a gente está vendo dentro do epidídimo. O túbulo epididymário aqui ele foi cortado 2 vezes, é o mesmo túbulo que por estar enovelado, embaralhado dentro da cápsula, acaba sendo cortado aí várias vezes. O que a gente percebe? A gente percebe que esse túbulo, a parede dele é formada por um epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, com estereocílios. Vocês vão ver os estereocílios melhor em outra fotografia. Então, perceba, é pseudoestratificado, mas não tem célula caliciforme aqui não, tá? Células basais e células com estereocílios. Esses estereocílios, vocês já sabem, são especializações de membrana de células que fazem troca de fluido. Então, o que vai acontecer aqui? Os espermatozoides estão chegando, vindos do testículo, imersos no fluido produzido pela célula de Sertoli, o fluido seminífero. Esse fluido é rico em testosterona, muito rico em testosterona. A concentração de testosterona nele é maior do que a concentração de testosterona sanguínea, né? Então, o que essas células fazem? Elas pinocitam o fluido seminífero, né, rico em testosterona. Essa testosterona, adentrando o citoplasma, ela vai ativar fatores de transcrição no núcleo das células epiteliais, que vão então secretar um outro fluido, fluido epididymário, contendo substâncias de maturação dos espermatozoides. Uma dessas substâncias, vocês já sabem, são, na verdade, os fatores de descapacitação que vão evitar a reação acrossômica acontecer dentro das vias masculinas. Outros fatores vão capacitar o batimento do flagelo, apesar de que esse flagelo só vai passar a ser ativo, a ter batimento, após a ejaculação. Então, à medida que os espermatozoides forem transitando por esse túbulo gigantesco, né, de 8 metros de comprimento, gradativamente o fluido seminífero vai sendo trocado pelo epididymário e eles vão sofrendo maturação. O epitélio pseudoestratificado do túbulo epididymário se apoia numa lâmina basal, seguida aí por uma camada fininha de tecido conjuntivo e em seguida por 2 ou 3 camadas de células musculares lisas, que vão promover o peristaltismo ao longo do túbulo epididymário, desde a cabeça até a cauda, né, nessa direção, deslocando passivamente então os espermatozoides no interior desses túbulos. Então, vocês veem aqui tecido conjuntivo, oriundo aí da cápsula do epidídimo, contendo vasos sanguíneos, inervação. Aqui uma célula sofrendo mitose, né? Então, a célula tronco do epitélio pseudoestratificado do epidídimo. Todos esses risquinhos roxos que vocês estão vendo aqui são os núcleos de cada um dos espermatozoides e os filamentos cor-de-rosa são seus flagelos. Aqui eu coloquei essas duas fotos, uma ao lado da outra, para fazer uma comparação do epitélio do túbulo seminífero na cabeça e corpo com a cauda. Então, à medida que a gente vai encaminhando para a cauda do epidídimo, a altura do epitélio vai diminuindo. É claro que aqui as fotografias estão em aumentos diferentes, né, no microscópio, mas vocês conseguem perceber que na cauda a luz do túbulo é ampla e o epitélio é mais baixo. E a quantidade de espermatozoides ocupando a luz é maior do que no corpo e na cauda e na cabeça, né? Isso faz sentido, porque se a maturação acontece na cabeça e no corpo, lá na cauda acontece armazenamento e não mais maturação, o epitélio não precisa ser tão desenvolvido assim, ele não é mais tão ativo na produção de substâncias.
E se é na cauda que os espermatozoides são armazenados, obviamente a quantidade de espermatozoides nesse túbulo vai ser maior e a necessidade de uma luz mais ampla para conter aí essas células que vão ficar armazenadas por algum tempo nessa localidade. Interessante comentar com vocês que o tempo que o espermatozoide gasta para atravessar o túbulo epididimário é de mais de 2 meses na nossa espécie, são 70 e poucos dias. Então é um transporte lento, porque a distância é muito longa, né? São 8 metros de comprimento que tem que ser vencidos por células de micrômetros de comprimento. E aí, de novo, volto àquela discussão nossa lá da primeira aula, que apesar desses tempos serem longos, tanto o tempo para a formação do espermatozoide, quanto depois o tempo para ele ser alocado e armazenado no epidídimo, o processo de produção ele é contínuo. Então você tem, a partir da puberdade, sempre espermatozoides chegando e espermatozoides saindo, né? De forma que é uma fila que anda, vamos falar assim, né? Se por algum motivo acontecer uma retenção de espermatozoides na cauda do epidídimo, como é o que acontece, por exemplo, quando se faz vasectomia, a partir de alguns dias começa a acontecer uma pressão negativa da cauda do epidídimo em direção ao testículo, porque a produção testicular continua a princípio, esses espermatozoides vão chegando na cauda do epidídimo e não tem como ser drenados. Então gera um acúmulo de líquido que gera uma pressão negativa que acaba fazendo diminuir a produção espermática. Então o testículo acaba diminuindo, não ativando mais a proliferação de espermatogônias, os espermatócitos entram em apoptose, as espermátides idem, e com isso, depois de algumas semanas, você tem a finalização do processo de produção de gametas. Bom, uma vez que haja então um estímulo ejaculatório, parte dos espermatozoides armazenados na cauda do epidídimo serão direcionados para os ductos deferentes. Ductos deferentes são túbulos, cerca de 40 centímetros de comprimento, que têm uma parede bastante espessa em relação à sua luz, porque tem uma camada muscular bastante desenvolvida. Então, a parede do ducto deferente se organiza da seguinte maneira: formada por uma mucosa. Essa mucosa é formada então por um epitélio pseudoestratificado cilíndrico com estereocílios, semelhante ao epitélio do epidídimo. Apoia-se então na sua lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo. A segunda camada da parede do ducto deferente é a camada muscular, que é muito desenvolvida e subdividida em 3 grupos: a muscular interna, cujas fibras musculares lisas se dispõem longitudinalmente em relação ao comprimento do órgão. A camada média é a camada circular, então as fibras musculares lisas se dispõem em torno do perímetro do órgão. E a camada externa também tem fibras musculares lisas de disposição longitudinal. Em seguida, a terceira camada é uma adventícia, como vocês estão observando aqui, com as características típicas da adventícia, né? Vascularizada, inervada, células adiposas e tudo mais. Os ductos deferentes, quando se aproximam da próstata, eles sofrem uma dilatação, denominada de ampola. Em alguns animais, essa ampola é bastante desenvolvida e funciona como um reservatório de sêmen. Não do sêmen todo, né? Vocês sabem que o sêmen é a mistura de 3 secreções: da secreção epididimária, da secreção das vesículas seminais e da secreção da próstata. Então, essa secreção que fica armazenada na ampola de alguns animais, a gente não pode propriamente chamar de sêmen, né?
mas os espermatozoides com a secreção epididimária ficam ali represados por um certo tempo. Essa ampola, então, ela se afunila, forma o ducto ejaculatório, que recebe o ducto das vesículas seminais. Então, no ducto ejaculatório, a gente tem a mistura da secreção epididimária com a secreção das vesículas seminais. Esse ducto ejaculatório, então, vai atravessar parte da próstata e se abrir na uretra prostática. As vesículas seminais, então, são glândulas pares que, como a gente falou, vão se abrir no ducto ejaculatório. Elas são revestidas por uma adventícia, né, uma cápsula, uma cápsula de tecido conjuntivo, também chamada de adventícia. Tem uma parede muscular subdividida em duas camadas, interna e externa, para poder promover o peristaltismo, e uma mucosa bastante desenvolvida e bastante pregueada. A mucosa faz várias projeções em direção à luz, como vocês estão observando aqui. Quando a gente observa essa mucosa em maior aumento, a gente vê que o epitélio ele varia de colunar simples a, às vezes, até pseudoestratificado, dependendo do ponto da glândula que a gente está observando. A secreção da vesícula seminal ela corresponde a cerca de 70 a 80% do volume ejaculado e ela é rica em frutose, vitamina C, prostaglandinas e proteínas coagulantes. Ela tem também pH alcalino, o que é importante para o sêmen, na medida em que os espermatozoides não têm muita resistência ao pH ácido da vagina. Então, essa alcalinidade do sêmen contribui para neutralizar a acidez da secreção vaginal. A próstata é uma glândula acessória do aparelho reprodutor masculino, única e de localização mediana. Então, vocês estão vendo aqui um esquema, né? Ela se localiza, ela abraça a uretra. Então, existe um segmento da uretra que atravessa a próstata, né? Então, uretra prostática. E a próstata também é atravessada pelos dois canais ejaculatórios, que trazem em direção à uretra prostática a mistura da secreção epididimária com a secreção das vesículas seminais. Do ponto de vista histológico, a próstata ela é, na verdade, uma reunião de glândulas, de pequenas glândulas, que se organizam concentricamente em torno da uretra. Então, nós temos uma zona de glândulas mucosas periuretrais, uma segunda zona de glândulas prostáticas periuretrais submucosa e uma terceira zona mais desenvolvida e a que contribui mais com a produção da secreção prostática, que é a zona principal. Então, nessas três zonas, temos glândulas, adenômeros alveolares ou serosos, cujos ductos confluem e se abrem ao longo da parede da uretra, de modo que se a gente estivesse dentro da uretra, da uretra prostática, olhando para a parede, a gente ia observar vários orifícios que correspondem à abertura das várias glândulas prostáticas. Então, aqui a gente tem uma fotografia mostrando a uretra prostática, os dois ductos ejaculatórios atravessando aí o tecido prostático. E aqui a reunião de glândulas, a zona principal com seus adenômeros e ductos, a zona de glândulas periuretrais mucosas, a zona submucosa. Vocês vejam que a zona principal, terceira zona, é a mais desenvolvida realmente. A próstata é revestida por uma cápsula de tecido conjuntivo fibroso.
E em maior aumento a gente pode perceber aqui, olha, a uretra sendo atravessada aí pelos ductos das glândulas prostáticas. Então é o que eu falei, se a gente estivesse dentro da uretra olhando para a parede, a gente ia ver vários orifícios que correspondem à abertura dos ductos das glândulas. Então vocês estão vendo aqui, ó, uma glândula prostática mucosa, né, na zona 1, seus adenômeros ramificados que drenam para o ducto que se abre na uretra. A gente está vendo aqui as glândulas periuretrais da região mucosa. Aqui a gente tem uma fotografia da zona principal, mostrando aí de pertinho os adenômeros das glândulas dessa região, que são semelhantes aos das demais regiões também. Então é um epitélio colunar simples, né? Às vezes pseudoestratificado, enfim, varia um pouco, que secreta um fluido alcalino rico em fibrinolisinas, que são enzimas, serão importantes depois do processo ejaculatório para liquefazer o sêmen, né? E ricas também em outras proteínas, em outras glicoproteínas. É muito comum essas glicoproteínas ficarem retidas, agarradas na parede da glândula e eventualmente nuclear fosfato e nuclear cálcio em seguida, formando essas estruturas acidófilas que vocês estão vendo aí no lúmen das glândulas, que são os corpos amiláceos. Então, são concreções calcárias resultantes de resquícios de conteúdo proteico que fica agarrado aí na superfície da parede. E aqui a gente está vendo em detalhe um alvéolo de glândula prostática, olha, com seu epitélio colunar, a secreção e o corpo amiláceo no interior da luz. A uretra prostática ela vai se continuar na uretra peniana e, como nós já falamos, o pênis é um órgão importante para permitir a cópula, ou seja, permitir que a fecundação seja interna, o que é mais interessante do ponto de vista de conservação da espécie. Nesse slide a gente tem um esquema de um corte transversal do corpo do pênis. Então a gente percebe que é um órgão revestido por uma pele fina e sob essa pele fina a gente vai encontrar uma cápsula de tecido conjuntivo denso chamado albugínea. Essa albugínea ela envolve tanto os corpos cavernosos quanto o corpo esponjoso, que é atravessado pela uretra peniana e que tem posição ventral em relação aos corpos cavernosos. Nos corpos cavernosos, nós vamos encontrar seios vasculares revestidos por tecido muscular liso, e um endotélio, obviamente, um tecido conjuntivo, frouxo, pequenininho, pouco desenvolvido, e tecido muscular liso, né? O relaxamento da musculatura lisa no entorno desses seios cavernosos e dos seios esponjosos fazem com que o sangue se acumule no interior desses vasos e acabe pressionando as veias de drenagem, provocando a ereção peniana. Aqui nessa fotografia a gente vê um aumento médio, né, mostrando a pele de revestimento do pênis, aqui a área de tecido conjuntivo, né, a albugínea, e os espaços vasculares do corpo cavernoso. Então vocês observem, é um epitélio pavimentoso simples, apoiado numa lâmina própria e com uma túnica muscular desenvolvida, né?
Então, durante a estimulação sexual, o sistema nervoso promove a liberação de óxido nítrico nas mediações dessas fibras musculares, que então relaxam, permitindo o acúmulo de sangue no interior desses espaços. Aqui então a gente vê uma visão mais panorâmica, né? Mostrando a pele glabra e fina de revestimento do pênis, a albugínea do corpo cavernoso com seus seios vasculares, a albugínea do corpo esponjoso e os seios vasculares do corpo esponjoso, que é atravessado pela uretra peniana. Na base do pênis, a gente tem duas glândulas, então, as pequenas glândulas bulbo-uretrais, que anteriormente, à passagem do sêmen pela uretra peniana, liberam no seu interior uma secreção mucosa com a finalidade de lubrificar a uretra para a passagem do sêmen. Com isso, acho que nós demos uma boa revisada aí nos constituintes dos órgãos que formam o sistema reprodutor masculino. Deixo as referências com vocês para vocês aprofundarem os conhecimentos nos livros, né? E nos encontramos na nossa aula virtual para a gente discutir o assunto, tirar dúvidas. Então, até lá!